Olá, tudo bem? Voltei com mais um capítulo de interpretação de texto bíblico aqui da nossa série O que é ser um cristão evangélico. Essa aula será a penúltima aula dessa série, que nós vamos falar sobre a vida pública de Jesus. Jesus começa para valer fazer política. E qual era a política de Jesus? Qual era a visão da política de Jesus? É isso que nós vamos ler aqui. Mas ler aonde? Vamos ler em Atos dos Apóstolos, Atos 2, 42 a 47. O que é que diz Atos 2, de 42 a 47 aqui na nossa Bíblia? O que é que diz Jesus nesse capítulo, nesses versículos aqui? A sua vida pública começa para valer. Vamos ver lá. Virtude dos primeiros cristãos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, ajudavam outros como estavam a caminho da salvação. Que leitura é essa, meu caro cristão evangélico? Você já viu o seu pastor, o seu padre, o seu teólogo fazer essa leitura? Se você já ouviu essa leitura, eu tenho certeza que eles não interpretou exatamente que leitura é essa. Que política é essa? Jesus, meu caro amigo, nunca usou arma na vida dele. Diferente dos seus agressores, diferente de Abraão, Salomão, Melquisedeque, diferente desses homens, desses reis. Jesus detestava a violência. Jesus era fala, era conversa. Agora Jesus era falar, reunir, explicar, mostrar. Agressão, violência, morte não era com Jesus. Jesus era falar. Que leitura é essa aqui? Jesus foi o primeiro comunista. Isso aqui é comunhão. Comunhão. Toda essa leitura aqui de Atos 2, 42 a 47, é comunhão. Vendiam suas propriedades, dividiam seu pão. Isso é comunhão. Os pastores de vocês hoje nunca lê essa passagem e não vai se combinar. Porque hoje, meu caro cristão evangélico, hoje os pastores, os padres, os teólogos, o problema deles é grana. O problema deles é grana. Jesus não era grana, Jesus era dividir o pão, era compartilhar o pão, a comida. As comunidades têm que estar unidas. Isso era a missão do Mestre Jesus. Hoje, por isso que ele foi morto. Por isso que Jesus foi morto, porque Jesus queria que todos sobrevivessem, vivessem bem. Jesus era contra a violência. Jesus era contra a miséria. Jesus detestava a miséria. Jesus não queria ver nenhum das suas comunidades na miséria. Isso que nós vemos aqui, isso é miséria
crua, nua e crua. Jesus pregou a unidade, o pão, compartilhar o pão, a bebida, a comida, a terra. Jesus não suportava ver essas coisas, Jesus não era de violência. Hoje isso acontece lá nas terras de Jesus. Hoje isso acontece lá nas terras de Jesus. Quem está praticando isso aqui é uma mente doentia. Quem pratica isso aqui é uma mente doentia. Meu caro cristão evangélico, você tem que parar com essas coisas. Você, meu caro cristão evangélico, tem que ler a Bíblia. Você não pode dizer que é cristão evangélico e está seguindo pessoas que só pensam em dinheiro. Você não pode ganhar um salário mínimo e dar 1.000 e dar R$150 por mês a padre ou a pastor. Jesus combateu isso aqui, eu li nas outras leituras passadas. Você, meu caro cristão evangélico, se você é cristão evangélico, você não é cristão evangélico, você dá dinheiro a padre e a pastor, cristão evangélico. Jesus combateu essa prática. Essa é a prática nociva da Bíblia, Torá, do Senhor Melquisedeque e dos reis passados. Por isso que Jesus fundou a nova ordem. Jesus é comunhão. Mas hoje você não tem coragem, cristão evangélico, de abandonar esse vício. Você está escravizado com esses caras. Você entendeu, cristão evangélico? Que vocês não são cristãos evangélicos por isso, que vocês não sabem interpretar a lei. Atos dos Apóstolos é comunhão. Jesus é comunhão. Quando é que vocês vão acordar, cristão evangélico? Quando é? Vivendo nessa situação de miséria. Você chega nas comunidades hoje, o que você mais vê é isso aqui, é a miséria. E esse é o tema de fechar o nosso programa aqui. Fechar a nossa série. Por que ser um cristão evangélico? Nosso último tema, nós vamos trazer isso aqui. Vamos trazer isso aqui para fechar a nossa série. Eu quero ver você se sentir sensibilizado, cristão evangélico. Se você não se sentir sensibilizado com essa situação aqui, pode existir que você jamais será recuperado. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E para a gente fechar esse nosso capítulo, partir para o último capítulo. O pai de família, ele ganha o salário dele, trabalhador, e ele vai para as baladas e gasta todo o dinheiro bebendo droga. Quando ele chega em casa, seus filhos ficam sem nada. O que é que seus filhos vão fazer? Ele é o quê? É o pai dos filhos dele, dessa casa. Os filhos dele vai ficar onde? Na miséria. Porque o pai gastou o dinheiro do sustento dos seus filhos. Os filhos dele vai ficar na miséria. Qual é a mente dele? A mente dele é um pai miserável. A mente desse pai é uma mente de um pai miserável. Isso é o tema da nossa última palestra dessa série. Mentes miseráveis têm a estrutura da miséria, tem uma estrutura miserável e tem as mentes miseráveis. Quem são as mentes miseráveis de hoje? Isso é o tema para o nosso último capítulo. Quem são as mentes miseráveis de hoje? É no nosso próximo encontro. Um abraço. Espero que curta e compartilhe. Inscreva no nosso canal. Vem interagir conosco. Tchau.